Olá pessoal, tudo bem? Chegou aquele momento mais esperado. Depois das nossas aulas teóricas, com aqueles esquemas, aqueles mapas mentais, vamos tratar agora das questões de prova de administração financeira e orçamentária. Qual é a lógica aqui? A gente vai separar as questões com base nos blocos, nos assuntos que nós tratamos. Então, ou seja, falamos de lei de responsabilidade fiscal, falamos de despesas, receitas públicas, falamos de princípios orçamentários, de créditos adicionais. Então, cada bloco desse terá o seu bloco específico de exercício. Tá? E a gente vai fazendo por banca aqui, a gente vai fazendo por CESP, fazendo por Fundação Carlos Chagas, fazendo por Fundação Getúlio Vargas e por aí vai. Legal? Então essa é a lógica aqui. Ou seja, cada bloco de teoria tem o seu bloco de questões de prova também, de diversas bancas aqui, justamente para que vocês avaliem a diferença. Mas claro, evidente, vão ter concursos que são só CESP, então vocês só vão utilizar CESP. Legal? Beleza? Então, vem comigo na tela aqui para a gente começar a falar. Bom, questão número 1. Da CESP-Sebrasp, analista judiciário, órgão TJ, Pará, ano 2020. Então temos uma questão lá que trata de orçamento, ou seja, a contextualização do orçamento, as funções do orçamento. Então vamos lá. O papel do Estado e sua atuação nas finanças públicas são explicados pelas funções econômicas por ele desempenhadas. Assinale a opção que apresenta a correta definição para cada uma das funções econômicas indicadas. Meus amigos, sabemos que as funções do orçamento são três. Eu tenho a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. A função alocativa permite o gestor a melhor alocação de recursos possíveis. A função distributiva tem relação com a redução das desigualdades regionais, e a questão da função estabilizadora, justamente tentar promover pleno emprego, estabilidade econômica. Diante disso, vamos lá. Letra A, alocativa, promove a alocação de recursos na distribuição de rendas. O cara já está errado, então já vou pulá-lo. Então, B, alocativa, promove ajustamentos na alocação de recursos, aqui ok. Produtiva, então não existe produtiva. Então também já pulo essa. Distributiva, realiza ajustamentos na distribuição de renda, ok. Produtiva, não existe essa função, então também pula. Distributiva, realiza equilíbrios no balanço de pagamentos. Não, isso é função estabilizadora, Então já pula também. Só sobra aqui a letra E. Alocativa, promove ajustamento na alocação de recursos. Distributiva, realiza ajustamentos na distribuição de renda. Estabilizadora, mantém a estabilidade econômica. Então, número 1, letra E. Beleza aí, gente? Show de bola? Vamos para a segunda aqui. A função do orçamento público que visa melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras e com isso corrigir falhas do mercado é determinado função distributiva. Então qual é a lógica aqui? Se eu quero melhorar a posição de algumas pessoas em detrimento de outras, eu preciso tentar o quê? Diminuir o quê? Desigualdades, Essas reduções de desigualdades estão previstas na função distributiva do orçamento, Então essa questão está certa. Beleza? Então, seguindo o fluxo aqui, a função alocativa do orçamento visa a intervenção do governo na economia, com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais no que se refere ao acesso à renda, bens e serviços públicos e benefícios da vida em sociedade. Então, falou em desigualdade social, estamos diante da distributiva. Aqui ele está alegando que é alocativa, então a questão 3 está errada. Beleza aí, gente? Show de bola? Vamos para a próxima. Com relação ao orçamento público, julgue o item seguinte. A definição prévia e clara dos objetivos governamentais é condição para a adoção de um orçamento-programa. Perfeito, Porque a gente sabe que o orçamento-programa ele é um vínculo do plano plurianual, passa pela LDO e depois ele é operacionalizado na LOA, Então, ou seja, no PPA eu defino as diretrizes, objetivos e metas, E por ser um orçamento-programa, pressupõe-se que os gastos que estão aqui, devem estar previstos no PPA. Então, a questão 4 também está certa. Beleza?
Mais uma, a respeito de finanças públicas, julgue o item que se segue. A técnica orçamentária do orçamento clássico ou tradicional caracteriza-se por uma acentuada preocupação com o atendimento das necessidades da coletividade. Então, ou seja, nós sabemos, meus amigos, que o orçamento tradicional ou clássico, a única preocupação é com as necessidades das unidades orçamentárias. Ou seja, eu preciso alocar recursos, eu não posso gastar mais do que eu arrecadei. A única preocupação é essa. Um plano meramente contábil. Eu não tenho ali nos gastos, né, o objetivo de avaliar a qualidade dos gastos, né, uma vinculação estratégica. Não existe isso. Então, não tem, no orçamento clássico ou tradicional, não existe uma preocupação com o atendimento das necessidades da coletividade. Então, essa questão está errada. Beleza aí? Ok? Então, seguindo o fluxo, a respeito do orçamento participativo, governo eletrônico, gestão por resultados na produção de serviços públicos e comunicação na gestão pública, julgue o item subsecutivo. No Brasil, por meio do orçamento participativo, a população pode definir de forma flexível onde será alocada a maior parte dos recursos orçamentários. Meus amigos, o orçamento participativo é um modelo de orçamento pelo qual a população, né, por meio de lideranças, né, por meio de representantes, participa do processo orçamentário. Ele não define, na verdade, aonde será alocada a maior parte dos recursos. Existe a participação da população por meio de lideranças, representações, né, pessoas que representam, na elaboração do orçamento. Ou seja, não necessariamente a população vai definir, ela vai ajudar no processo de planejamento orçamentário justamente para entender as demandas que aquela população está necessitando. Legal? Então essa questão aqui está errado. Beleza? Vamos para mais uma. Questão 7. A respeito do planejamento governamental, né, julgue o item a seguir. Tanto no orçamento de desempenho quanto no orçamento programa, o orçamento de desempenho, lembrando que é o orçamento funcional, né? A classificação da despesa é feita de acordo com o objetivo final do gasto. Então, vamos lembrar aqui, orçamento clássico não tem uma preocupação com o objetivo final do gasto. Não tem vinculação com o planejamento estratégico. O orçamento por desempenho, que é o orçamento funcional, ele tem o objetivo de analisar a qualidade do gasto. Ele tem o objetivo de analisar a qualidade do gasto. A diferença é que ele não tem uma vinculação com o planejamento estratégico. É a diferença. O orçamento programa, além de ter uma preocupação com o objeto final do gasto, né, com o resultado do gasto, eu tenho uma vinculação com o plano plurianual. Mas o que a questão que ela quer dizer é o seguinte, ó, esses dois tipos de orçamento têm preocupação com o objetivo final do gasto? Sim, tem. A diferença é que um não tem relação com o PPA e o outro tem. Beleza? Então essa questão 7 está certa. Questão 8. No que se refere ao sistema de planejamento e orçamento do governo federal, julgue o item subsequente. Na elaboração do orçamento-programa, são considerados todos os custos dos programas, subtraindo aqueles que extrapolem o exercício. Ou seja, está errado isso, porque, na verdade, o orçamento-programa, de fato, contempla todos os custos de todos os programas, inclusive aqueles que extrapolam o exercício, porque nem sempre eu consigo gastar, né, naquele exercício específico, então eu posso ter que extrapolar o exercício. Então ele não se restringe ao exercício atual. Legal? Então a questão 8 está errada. Beleza? Questão 9, né? Julgue o próximo item relativo aos tipos de orçamentos públicos. A Constituição Federal de 88 consolidou a adoção do orçamento-programa ao vincular o processo orçamentário ao plurianual e a lei das diretrizes orçamentárias. Perfeito, meus amigos. Ou seja, a nossa Constituição consolida a adoção do orçamento-programa, né? E esse orçamento-programa tem o objetivo justamente de ter um vínculo entre o plano plurianual, né, a LDO e, obviamente, a LOA, né, que é justamente a execução de todo esse processo. Então, os gastos do orçamento-programa devem ter relação
com aqueles itens que foram definidos lá no PPA. Então, essa questão 9 está certinha aqui, né? Vamos para mais uma. O orçamento participativo contempla a participação da população no processo decisório por meio de lideranças ou de audiências públicas. Questão está certíssima aqui, né? Ou seja, diferente daquela outra que nós passamos, o orçamento participativo, ele contempla a participação da população, né, na elaboração do orçamento. Legal aí, gente? Beleza? Maravilha, né? Seguindo o fluxo aqui, julgue o próximo item relativo aos tipos de orçamentos públicos. Uma das características do orçamento-programa consiste na necessidade de justificar todos os programas cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário. Pô, já sabemos que é errado, porque toda vez que eu falo em justificar todo o ciclo orçamentário, estamos falando do orçamento base zero. Nesse tipo de orçamento, né, existe a necessidade de justificar todas as despesas a cada novo ciclo orçamentário, o que não ocorre no orçamento-programa. Até porque no orçamento-programa eu já tenho gastos definidos lá no PPA que são direcionados, são dadas as devidas prioridades com base na lei de diretrizes orçamentárias. Legal? Então a questão 11 está errada. Questão 12. Julgue o item seguinte relativo ao orçamento público. O orçamento-programa, que é o orçamento público no qual constam apenas a previsão de receita e a fixação de despesa, constitui uma peça meramente contábil financeira, sem nenhum planejamento de ação do governo voltada preferencialmente às necessidades dos órgãos públicos. Então, a gente com certeza vai entender que essa questão está errada, porque, na verdade, o orçamento-programa existe sim, né, um planejamento, está vinculado com o planejamento, né, está vinculado com o PPA, e essa característica aqui dessa assertiva é justamente o orçamento tradicional, né, ou clássico. Não se refere ao orçamento-programa. Legal aí, gente? Beleza? Show de bola, né? Vamos para mais uma. Em relação ao orçamento público e seus preceitos, julgue o próximo item. O orçamento é um plano contábil que expressa como as ações de governo serão executadas por meio da aplicação de recursos e suas formas de financiamento. O orçamento não é um plano contábil, né? O orçamento, na verdade, é uma peça de gestão, né? Ou seja, e não tem relação com contabilidade, tem a ver com o orçamento, é uma peça orçamentária, é um documento de gestão, onde o gestor vai definir, né, a alocação dos recursos públicos em face das suas receitas que serão arrecadadas durante um exercício. Então, essa questão aqui também está errada. Vamos para mais uma aqui, questão 14, né? Acerca dos conceitos básicos do orçamento público, julgue o item a seguir. A função estabilizadora do orçamento público diz respeito, à capacidade do governo de combater desequilíbrios regionais e sociais por meio de gastos públicos. Então, meu amigo, falou em combater desequilíbrio, combater desigualdade, estamos diante da função distributiva do orçamento, né? Então, essa questão 14 também está errada. Beleza? Vamos para mais uma? No Brasil, elabora-se o orçamento do tipo legislativo, dada a competência para votar e aprovar o orçamento ser do poder legislativo. Meus amigos, nós sabemos que o tipo de orçamento praticado no Brasil é o orçamento misto, né? Porque, na verdade, eu tenho a elaboração pelo executivo, a aprovação feita pelo legislativo, a execução, de novo, feita pelo executivo e o controle feito pelo legislativo. Então, o orçamento é o orçamento misto. Eu tenho dois poderes que vão se alternando, né, nas suas competências do ciclo orçamentário. Então, mais uma questão que está errada aqui. Beleza? Bom, questão 16. O orçamento misto é aquele que envolve entidades da administração pública direta e indireta. Então, mais uma questão aqui que está errada, né? Acabamos de falar que o orçamento misto é pelo envolvimento do executivo e do legislativo dentro do ciclo orçamentário, né? Então, aqui temos uma questão que está, mais uma vez, errada aqui, né?
E a questão 17, para fecharmos esse primeiro momento, o orçamento-programa consiste no processo de elaboração de orçamento que exige dos gestores, a cada novo exercício, a justificativa detalhada dos recursos solicitados. Então, de novo, quando eu falo de justificativa detalhada a cada novo exercício, estou me referindo ao orçamento base zero e não ao orçamento programa. Então, a questão 17 também está errada. Então, foi coincidência aqui, né? A gente tem uma série de questões erradas. A gente foi pegando as questões da banca, né? E fomos alocando ao assunto, ao bloco que nós tratamos aqui. Então, na verdade, mera coincidência aí essas últimas questões estarem erradas. Legal aqui, gente? Então, a gente fecha esse bloco, né, da CESP, né, que tratamos aqui do nosso bloco de contextualização, de AFO, de orçamento público. Legal? Então, fechamos aqui, voltamos daqui a pouquinho. Até já.